Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e por isso que está sendo misturado, né? O livro de 1 Samuel com alguns salmos, que são os salmos de Davi. Como nós estamos estudando agora tudo o que aconteceu com Davi, né? Todas as coisas que fizeram parte da vida dele, os salmos estão complementando aqueles momentos de dor, de sofrimento, dele ter que fugir, dele ser caluniado, inventarem mentiras, ser injustiçado. Então, os salmos hoje, eles são orações para nós e que também nos ajudam na hora da aflição. Hoje o Salmo 140 até o 142, salmos de Davi que fazem parte desse período que nós estamos lendo sobre Davi ter que fugir de Saul. Vamos pedir a direção de Deus? Ó Deus e meu Pai, que privilégio que nós recebemos de poder meditar na Tua Palavra e receber o Teu Espírito através dela. Eu sei que quando meditamos em qualquer livro, nós bebemos do Espírito do autor. Então, se meditamos na Tua Palavra, queremos beber do Teu Espírito e saciar em nós essa sede. O Senhor é uma fonte, por isso, meu Deus, nos abençoe e abre o nosso entendimento. É o que eu peço e também já agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 140, versículo 1 diz: livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, que pensa o mal no coração, continuamente se ajunta para a guerra. Sabe, o Senhor Jesus disse que do coração procede as fontes do mal, né? Ou a inveja, a intolerância, enfim. E ele fala sobre isso, né? Sobre aquele que está perseguindo nele, ele fala que pensa o mal no coração. Quer dizer, o coração era alimentado de um ódio tão grande contra Davi, né? Saul tinha esse ódio contra Davi. Mas, na verdade, Saul, ele queria defender algo que Deus havia dado e tirado dele. E ele não queria perder aquele trono, né? Aquela glória, né? Passageira. No 3, aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram transtornar os meus passos. O soberbo armam-me laços e cordas, estendem a rede ao lado do caminho, armaram-me laços corrediços. O comentário diz assim: as palavras laços, cordas e rede nos dão a ideia de armadilhas para a caça. Na esfera espiritual, podemos dizer que o diabo está à caça de pessoas que possam cair em suas ciladas. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, diz assim no versículo 8 do capítulo 5: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Veja que profundo esse versículo, né? Ser sóbrio, porque o pecado é como a bebida, né? Ela tira a nitidez das coisas, ele tira o sentido das coisas, ele tira a consciência. Então, sede sóbrios. Se manter sóbrio é preciso estar afastado do que tira essa sobriedade. Vigiai, quer dizer, você não vigiar os outros, mas vigiar as suas próprias atitudes. Por quê? O diabo quer só uma brecha sua, minha, nossa, para poder voltar a destruir nossa vida, como um dia ele já fez. Então, vamos andar sóbrio. Andar sóbrio exige a gente se afastar das coisas que nos afastam de Deus. Seguindo agora para o texto. Para não sermos laçados por ele, precisamos usar a fé e ser obedientes à palavra de Deus. Somente assim conseguiremos nos manter vigilantes e protegidos de tentações e sentimentos que podem arruinar a nossa vida. E seguindo para o 6. Eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus. Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Ó Deus, o Senhor, fortaleza da minha salvação. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Porque a cabeça é o órgão mais desprotegido. Lembra que como Davi derrubou Golias com uma pedra que atingiu a sua testa. Então, é um órgão vital.
né, o coração, né, essa parte do peito e a cabeça, naturalmente. Então, só Deus poderia livrar ele. Olha o 8. Não concedas, ó Senhor, ao ímpio, aos seus desejos, não promovas o seu mau propósito para que não se exalte. Eu estou aqui pensando, sabe, cobrir a cabeça também é dos maus pensamentos, porque, por exemplo, ele estava sendo injustiçado, pessoas inventando mentiras a seu respeito. Saul armava emboscadas, né, para tentar pegar ele. Então imagine, você acha que o diabo não vai trabalhar nessa hora para que Davi ganhe uma mágoa contra Saul? Para que Davi não venha ter ódio também e queira se vingar? Naturalmente, nós somos seres humanos, mas quando ele diz que Deus cobriu a sua cabeça, que Deus estava protegendo ele dessas coisas, então ele perdoa. Por isso que quem tem Deus, quem está com Deus, facilmente perdoa aqueles que lhe ofendem. No 9, quando a cabeça dos que me cercam cubra-os a maldade dos seus lábios, caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua, o qual o mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. O bispo comenta esse versículo dizendo má língua. As guerras não estão limitadas somente aos campos de batalha. Elas surgem principalmente nas palavras ditas de maneira intencional. Há pessoas que perfidamente lançam mão delas para atacar, ofender e destruir. Nós vemos isso no apóstolo Tiago, no capítulo 3, do versículo 5 ao 12. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Porquanto toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Peçonha é veneno, né, de cobra. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldições. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Seguindo o texto, os caluniadores, boateiros e mentirosos podem ter influência e prevalecer sobre muitos, mas não sobre Deus e seus filhos. A intenção divina põe fim aos maus intentos e retribui toda a maldade cometida. Olha, que forte, né? Quando diz respeito à língua. Nós vemos, por exemplo, que na época do calor, muitos lugares, né, matas, ela pega fogo. Às vezes é colocado por uma pessoa, mas vamos imaginar. Começa com uma fagulha pequenininha, né? Um pouquinho de fogo no lugar. E ela queima, então, hectares e hectares de terreno por causa daquela fagulhinha que foi colocada no lugar. Quer dizer, assim também a língua. Você pode perceber, por exemplo, quando uma pessoa é difamada ou inventa uma mentira a respeito de alguém, a mentira ela se espalha numa velocidade tão forte e às vezes aquilo que foi espalhado foi tão forte que quando vem a verdade, né, mesmo que tente provar a verdade, as pessoas preferem continuar acreditando naquela mentira. Infelizmente, muitas pessoas até se mataram por causa disso. No 12, sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. O comentário final diz: o Senhor sustentará a nossa causa. O justo pode, por algum tempo, sofrer injustiças e aflições, mas o Altíssimo o tem sob suas visitas constantemente.
se ele mantiver a fé na justiça divina, receberá livramento. Assim, de ultrajado passará a ser honrado. Que salmo, né? Quantos ensinamentos nós tiramos dele. Por isso, nós não podemos meditar na palavra de Deus como um livro comum qualquer. Nós temos que parar, meditar e principalmente o que nós temos que observar melhor quando nós lemos a Bíblia? Os verbos. Se você ler lá no Evangelho de João capítulo 1, ele fala que o Senhor Jesus é o verbo, é a palavra. Então, vamos nos atentar aos verbos, porque ele fala muito a nosso respeito, que nós temos que fazer e executar na nossa vida. Então, agora, Salmo 141. Senhor, a ti clamo, apressa-te a mim, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. O comentário diz urgência. Todos passam por problemas difíceis e cada um reage de uma maneira. O justo, por exemplo, recorre imediatamente ao Todo-Poderoso, pois sabe que o verdadeiro socorro só pode vir dele. Então, nos colocando no lugar de Davi, sabemos que ele estava enfrentando grandes lutas, mas ele, ao invés de reclamar às pessoas ou ficar murmurando pelos cantos que a vida dele não prestava ou que ele vivia somente para sofrer, ele ia falar com Deus. No 2, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. O comentário diz assim, a parte A oração sincera é espiritual e agradável a Deus. Por causa disso, sobe diretamente ao céu. A oração equivale ao incenso aromático que o sacerdote oferecia tanto no tabernáculo quanto no templo. 2 vezes no dia ele entrava no santo lugar em um ato reverente e solene para orar e queimar o incenso ao Senhor. As Escrituras revelam que todas as orações do justo são depositadas em taças e repousam no altar de ouro na presença do Altíssimo. Se ele as considera tão preciosas a ponto de guardá-las, como não iria responder a elas? Então, a gente encontra isso em Apocalipse 5:8, que diz: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Em Apocalipse 8:3 diz: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então não resta dúvida que a sua oração, com fé, ela vai ser atendida no seu tempo. Por isso que quando nós entregamos ou pedimos algo para Deus, Ele nos devolve uma paz. Quer dizer, ainda que não sejamos respondidos de pronto, e na maioria das vezes não vamos ser, mas quando nós sabemos aguardar o tempo certo, o tempo de Deus, aí arrebenta. A parte B diz assim, atitudes na oração. Da mesma forma que o incenso, as orações exalavam cheiro suave ao Todo-Poderoso, a preciosa fumaça subia até ele, assim como as orações dos justos sobem ao trono de Deus. Davi compreendia que suas orações, suas atitudes, seus pensamentos e até mesmo o simples erguer das suas mãos, eram recebidos como uma oferta ao Senhor. Por isso, tudo que nós fazemos para Deus, dentro e fora da igreja, é uma oferta. Você, por exemplo, vai carregar o seu passe para ir para a igreja, né? Então, é uma oferta. Você põe combustível no carro que é para poder ir à igreja, é uma oferta. Você convida uma pessoa, leva no seu carro para ir à igreja, é uma oferta. Então, tudo que nós fazemos para Deus é uma oferta. O 4. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. O comentário diz, o perigo do falar. Nesta oração, Davi pede forças a Deus para não pecar com palavras ou ações. Ele sabia que o pecado também vem pelas palavras. Então pediu para que os seus lábios fossem guardados da tentação. Somente com a ajuda divina alguém pode ser bem-sucedido no controle de sua língua.
Podemos ferir cruelmente e ser feridos por falarmos demais ou expressarmos algo que não deveríamos, principalmente nos momentos de ira. Para evitarmos contendas e divisões, precisamos nos manter em oração e vigilância, para que nossas palavras sejam fonte de vida e de paz, e não de morte e discórdia, como vemos em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Por isso que uma palavra pode causar muitos problemas ou pode levantar uma pessoa que estava caída. No 4, não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. O comentário diz, obras más. As pessoas tementes não apenas refreiam a sua inclinação pecaminosa, mas também se abstêm da companhia, da prática e dos deleites dos malfeitores. O justo só consegue se manter na fé e na integridade quando se humilha diante de Deus, assim como ensinou o Senhor Jesus. Mateus 6,13, o Senhor Jesus diz, e não os conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porém, aqueles que se inclinam para o mal estão propensos não somente a pecar, como também a encarar seu desvio espiritual com naturalidade. Por isso, as más influências vêm das pessoas que praticam o que é mal, para elas é normal fazer aquilo e elas querem que você faça o mesmo. Mas não seguir por aquilo, seguir pela palavra de Deus. E se você vê que pessoas te afastam da presença de Deus, é melhor você se afastar delas. No 5, fira-me o justo. Será isso uma benignidade? E repreenda-me. Será um excelente óleo que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. O comentário diz, repreenda-me. Os benefícios da repreensão são muitos, mas poucos são os que as apreciam. A maioria das pessoas foge até de pequenas críticas, mas se comove com elogios que muitas vezes não passam de bajulações interesseiras. A correção traz tristeza momentânea, porém poupa a alma de ciladas e corrupções. Quem tem coragem para repreender nem sempre é bem visto, mas normalmente pessoas assim é que são sinceras. E você nota quem realmente quer o seu bem é aquele que vai falar a verdade para você, ainda que ela doa para você, mas é melhor você ouvir a verdade que vai te libertar, que vai te ajudar, do que você ser bajulado e achar que está tudo bem, né? No 6, quando os seus juízes forem derrubados pelos lados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura, como se alguém fendera e partira lenha na terra. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, o Senhor. Em ti confio. Não desnudes a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes até que eu tenha escapado inteiramente. Essa é a necessidade da nossa confiança ser permanente em Deus. Confiar em Deus é você ter plena certeza que Deus vai te livrar naqueles momentos de luta, de tristeza, de perseguição. Agora, Salmo 142. Diz assim, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. O comentário diz, supliquei ao Senhor. A solidão, os perigos e as perseguições são fatores desencadeadores de desespero. Davi se encontrava escondido em uma escura caverna, sem recursos e cercado por inimigos. No entanto, fez do Altíssimo a sua defesa. Os momentos mais propícios para termos uma experiência com Deus são aqueles em que os problemas parecem ser maiores que as nossas forças. Por isso que se diz a fé sobrenatural. Para que o sobrenatural aconteça, eu também preciso apresentar essa fé. A fé natural é aquela fé normal que todo mundo tem, que não alcança o sobrenatural. É o normal. Você levanta, se põe de pé, você sabe que vai ficar de pé, é uma fé natural. 2.
Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Quer dizer, ele estava sempre orando, colocando diante de Deus as angústias que ele estava sofrendo. E ainda assim, haviam laços ali. Quer dizer, a pessoa ora e às vezes a oração dela piora a situação. Vamos dizer assim, né? Mas não é que Deus não está respondendo, Deus está permitindo. Ele tem uma resposta muito maior. Se você começar a encarar os problemas que você tem na sua vida, que eles vão servir para o seu testemunho amanhã, já era. O diabo perde. No 4, olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me reconhecesse. Refugio-me, faltou. Ninguém cuidou da minha alma. Quer dizer, quando você está na pior, né? Ninguém aparece. Todos os amigos somem, não tem ninguém à sua volta. Quando você está bem, todos querem ser seu amigo, né? No 5, a ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. O comentário diz assim: tu és o meu refúgio. Davi não tinha força para vencer o turbilhão de problemas que o afligiu. Ele estava preso a uma situação que o esmagava emocionalmente. No entanto, desabafou com o Senhor toda a angústia e a ansiedade que o perturbavam. Isso mostra que a oração traz a convicção de que Deus vê nossas lutas e nos socorrerá. Diante disso, recebemos paz para nossa mente aflita e a certeza da resposta para os problemas aparentemente sem solução. Então eu quero fazer agora um convite para você. O que você acha de você dobrar seus joelhos agora, nesse momento, e contar para ele todas as suas angústias? É uma boa ideia, não é? Então, faça isso agora. Faça isso. Dobre seus joelhos. Eu vou fazer isso também. Dobre seus joelhos. Faça uma oração sincera. Imagine que ele está sentado à sua frente. Se você, inclusive, tiver uma cadeira, sente-se numa cadeira e deixe uma vazia na sua frente. E fale com Deus. Coloque ali todas as questões que você está vivendo. Os problemas que você está agora passando. As angústias que você está sentindo em você. A tristeza. Então, coloque isso para fora. Fale com ele. Depois você conta aqui nos comentários como é que foi. Se realmente você ficou livre, se realmente Deus te respondeu. Eu quero ver seu comentário aqui. Esse aqui principalmente, hein? Vou estar à espera. Que Deus continue abençoando e iluminando você. Manda esse vídeo para mais pessoas, para que elas possam conhecer o Deus a quem nós estamos buscando através da palavra dele. Tá bom? E não deixe de dar o seu gosto. Fique bem.